Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que todo mundo acha que conhece, mas que na verdade guarda muitos segredos: o zodíaco. Sabe aquela sensação de que tem algo a mais nos signos, um significado muito mais profundo que se perdeu por aí? Pois é sobre essa sensação que a gente vai conversar hoje. A pergunta é essa, né? Muitas vezes, os signos parecem exatamente isso, uma linguagem cheia de símbolos que a gente não consegue decifrar direito. É quase como ouvir o eco de um conhecimento muito, muito antigo. E é essa intuição que a gente vai explorar agora. E a resposta curta é sim. Pode apostar que os signos são uma linguagem incompreendida. Mas olha, não daquela forma mística ou superficial que a gente está acostumado a ver por aí. Chegou a hora de cavar um pouco mais fundo. Para a gente conseguir entender essa linguagem, não tem jeito. A gente precisa voltar lá nas origens. O que um dia foi um mapa sagrado do cosmos, uma ferramenta de observação seríssima, com o tempo foi se transformando numa coisa bem diferente na cultura de hoje em dia. Ok, vamos parar para analisar isso aqui. A diferença é gritante, né? De um lado, a gente tem um rótulo raso, simplista, tóxico. Do outro, um arquétipo super poderoso que fala sobre transformação, sobre renascimento. A profundidade que existia no começo foi completamente achatada. Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. Um sistema complexo, pensado para dar sentido à existência, foi basicamente reduzido a um meme de internet. A essência? Essa se perdeu no caminho. E é muito importante sacar que isso não surgiu do nada, sabe? Como a gente vê aqui, o zodíaco tem raízes históricas profundas. Civilizações antigas dedicaram um esforço intelectual gigantesco para mapear essa conexão entre o céu e a vida aqui na Terra. Isso não tem absolutamente nada a ver com o horóscopo de revista. Então tá, se não era só para prever o futuro, o que era afinal? É aqui que a gente chega no coração do assunto. Os signos foram criados para serem arquétipos. Para serem, olha só, mapas para a gente navegar na nossa própria mente. Um arquétipo, como está definido aqui, é um modelo universal da experiência humana. Pensa assim, é como se fosse um projeto básico, uma matriz simbólica que ajuda a gente a entender temas gigantescos, como a jornada do herói, a figura da mãe, o renascimento. Pois é, os signos operam nessa mesma frequência. Então, o ponto central é esse. O zodíaco era um sistema simbólico com várias camadas. Eram mapas da psicologia, um espelho dos ciclos da natureza e, no fundo, uma mitologia inteira escrita lá no céu. Entender isso muda completamente o jogo, porque talvez o objetivo nunca tenha sido prever o futuro, mas sim entender os padrões que governam a nossa vida por dentro. Nossa, essa analogia é sensacional. Ela transporta a gente direto para a mentalidade daquela época. Não era uma crença cega, sabe? Era uma investigação baseada na observação. A lógica era simples e poderosa. Se forças que a gente não vê conseguem mover oceanos inteiros, que outras forças não estariam agindo dentro da gente? No fim das contas, é isso. A astrologia, na sua forma original, é uma linguagem que nasceu dessa busca humana por padrões. É uma baita tentativa de encontrar alguma ordem, algum sentido, num universo que é imenso e misterioso. E essa compreensão toda leva a gente para um ponto de virada, um ponto que meio que força a gente a largar de mão a pergunta que domina todo e qualquer debate moderno sobre o assunto. A pergunta mais importante não é aquela que todo mundo sempre faz. É essa aqui. Funciona? Essa perguntinha limita toda a discussão. Ela força o zodíaco a ser uma ciência de previsão, algo que ele talvez nunca tenha se proposto a ser. Essa pergunta prende a gente na superfície. A verdadeira questão, aquela que abre a mente e permite uma compreensão muito mais rica, é outra. E aqui está ela, a virada de chave. Trocar a pergunta "funciona?" por "o que isso revela?", isso transforma o debate por completo. O zodíaco deixa de ser um sistema para a gente provar se a verdade ou mentira e vira um artefato cultural, psicológico fascinante. Vira um espelho de como a consciência humana sempre buscou se entender. A partir dessa nova pergunta, nossa, um monte de portas se abrem. O material original que a gente analisou sugere 3 caminhos bem interessantes para quem quiser se aprofundar. Olha que legal! Dá para explorar a astrologia como uma espécie de psicologia arquetípica, quase como um precursor de ideias como as de Jung. Ou a gente pode vê-la como uma tecnologia antiga, um jeito de viver em harmonia com a natureza. E tem também um olhar mais crítico, analisá-la como um sistema que foi usado para controle social. Cada caminho desses revela uma face diferente da história. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Qual desses caminhos será que ressoa mais fundo? Qual deles parece fazer mais sentido de acordo com a intuição de cada um?
A resposta pode revelar muito, não só sobre o zodíaco, mas sobre a nossa própria maneira de enxergar o mundo. É uma pergunta para levar e pensar a respeito.